Eu vejo o chão que respira. A serra amanhece com o frio que corta e o silêncio que abraça. Entre esses territórios, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, há uma vida que resiste. Eu sou apaixonada por meus pais. Não são meus, né, da comunidade, mas eu amo eles. É gratificante lembrar o passado, né? Hoje a gente pensa assim, que bom se eu pudesse mostrar do jeito que tá hoje, né, pro meu bisavô, avô, né? Nossa, é bem legal. Mãe, eu quero que você não fique boa. Isso assim, isso não sai da memória. Isso. Ela não se esconde nos livros, mas pulsa nas cozinhas aquecidas, nos fornos acesos, no trabalho de tantas mãos. É nesse fazer cotidiano que a memória se assenta. É nesse gesto de cuidado que o tempo se transforma em alimento. Antes de tudo, já havia vida aqui. Os primeiros guardiões destes territórios foram os povos originários. Com eles, a araucária era mais do que árvore. Era sustento, era abrigo, era sagrado. O pinhão, partido na pedra, guardava a força da floresta. Na escuta da terra e no silêncio diante da água, nasceu a primeira lição de pertencimento. Viver é aprender com aquilo que a terra nos oferece. Com o tempo, outros chegaram, vindos de longe, de terras frias e cheias de saudade. Trouxeram o que tinham de mais precioso, o saber de suas mãos. Eram alemães, eram italianos, trouxeram o pão sovado com calma que assava nos fornos de barro, a chimia feita com a doçura da fruta recém-colhida. Aqui plantaram raízes, aqui fizeram da serra um lar. Bom, meu nome é Marlise Grins Faiz, eu tenho 62 anos e eu moro aqui, sou moradora da linha Tapera, sempre morei aqui, nasci aqui. A minha família chegou aqui, na verdade, em 1952, final de 1952, meus pais chegaram aqui. Por que a gente está aqui? Porque tinha um moinho. O moinho pertencia à família dos Trentin Dalry, aquela da história lá do Quatrilho, que aconteceu em 1907. Então, essa família tinha um moinho aqui e morava nessa propriedade. E daí, lá pelas tantas, mais assim, quando o filho assumiu o moinho, e meu avô João Grins vinha aqui fazer manutenção desse moinho. E daí ele se interessou porque o filho do Nicodemo da história resolveu vender a propriedade, e como tinha um moinho, ele resolveu comprar. E daí o moinho ficava antigamente lá embaixo no Rio do Rio. Em 1956 ele veio se instalar nesse lugar aqui, e daí meu avô montou tudo, né? E eu nasci, na verdade, aqui dentro, criada dentro desse moinho, ouvindo o barulho do moinho, ouvindo as pessoas chegando com de carreto, de cavalo, ou de a pé para fazer a farinha, né? Porque antigamente era assim, cada propriedade tinha um pedacinho de terra e lá se plantava de tudo, inclusive se plantava o trigo, né? Aí daí se plantava, depois
Terminou o pão lá em casa, bota o moinho, faz a farinha, volta, vou fazer pão agora com pão, polenta, outras coisas com as farinhas. E essa é a importância do moinho, né? O moinho é básico para a história do pão. Quer dizer, assim, é básico para ter o pão lá de casa, né? O pão é um símbolo de alimento, né, para a família. Né? A gente comia pouco pão de farinha de trigo, porque a gente colhia o milho, levava no moinho que tinha com a farinha. Então a farinha de trigo era comprada só para fazer massa. Daí em final de semana era feita aquelas rodas de massa espichada com a mão, tudo cortadinho. E daí um dia meu pai diz assim para o vendedor de bilhete: olha, o jeito que está o preço do milho, eu acho que vou começar a comprar farinha de trigo para fazer pão. Eu saí correndo e disse para minha irmã: o pai disse que vai comprar farinha de trigo para fazer pão. A felicidade do pão de trigo. Das polentas da nona. A nona fazia polenta muito bom. Ela cortava as fationas de polenta assim, botava chimia de açúcar em cima, né? Chimia de cana. E nós comíamos aquelas fatia de polenta assim. Nós era criança, nós éramos em 3 irmãos. Ela tinha uma panela de pé. Então elas botavam em cima do burraio assim, e fazia polenta de dentro. Do burraio quer dizer um fogo, né? Mas é coisa boa, muito boa. A minha sogra tinha o forno de barro, né? E ela fazia a cuca para comer com churrasco nas festas, nos fim de ano, nas reuniões deles, assim, nos casamentos. Daí ela fazia a sopa e o aioline, e daí eles colocavam a cuca para comer com churrasco. Cada gesto carrega ancestralidade. Cada mão que amassa, que descasca, que acende a chama, mantém vivo um território de memórias. Aqui, a terra não é apenas chão, é guardiã de histórias, é herança de saberes. E no encontro dessas mãos, no trabalho partilhado, renasce a certeza de que o passado não está atrás de nós. Ele continua respirando dentro de cada gesto presente. Eu sou Rosemary Schiller, eu tenho 49 anos, eu moro numa localidade do interior aqui no Morro Calçado e há 3 anos a gente trabalha aqui nos fornos de Canela fazendo as cucas, pães, pão sovado, pão de batata doce, milho. Aí trabalha aqui minha família, eu, meu marido e meus filhos. Quando criança ajudava minha mãe, na época minha avó era viva, né? Aí no final de semana eu e minha mãe íamos na casa da minha avó. Aí a gente começava, fazia alguma cuca, algum pão, depois eu e a mãe fazia em casa. A receita da massa é exatamente como a minha avó fazia. Os ingredientes da massa são exatamente e daí assim, da minha avó a gente mantém a cuca simples, que para mim é a tradicional, e daí com a minha mãe, que era tradicional da minha mãe, a cuca de uva Bordeaux. Daí eu ainda mantenho a cuca de uva Bordeaux, que é aquela uvinha que a gente produz lá no sítio, e aquela uva que eu uso ainda nas minhas cucas agora, que era para minha mãe, era tradicional. Eu lembro assim quando a gente era pequeno, a minha mãe, a gente levantava cedo e botava os pinhão cozinhar, e daí ia fazer o serviço, né? Até as horas. Depois vinha para moer, descascar aquele pinhão, moer e fazer a paçoca do pinhão, para tomar café da manhã. É a lembrança que eu tenho, né? Moído na máquina de manual. Máquina de moer carne, que era, né? Daí a gente moía manual o pinhão daí. E eu, na minha época, também, eu me lembro que também era feito assim com a máquina manual, mas também era com a máquina de fazer massa, também manual. Daí ficava tipo uma massa, e daí carneava uma galinha, uma coisa, e botava o molho, a carne junto, uma salada, estava feito o almoço. Ela tem que estar douradinho por baixo, porque daí se não sai o recheio, se tu não tiver bem assada, vai sair o recheio e vai perder o bom, né? Então ela tem que estar no ponto certo, então não é só
Não é só amassar, tem todo um ritual. Então, assim, e hoje, até esses dias esquecia também a gira, mas toda vez que eu fazer cuca, assim, mãe, me ajuda agora, vamos fazer cuca boa, sabe? Esse sempre essa memória, assim, mãe, eu quero fazer uma cuca boa. Essa, assim, isso não sai da memória, assim. A avó e a mãe, que a gente morava perto, tanto ia na casa de uma e morava com a mãe ali, e o forno era assim na rua, distante. Daí eu lembro a mãe e a avó fazendo aquelas cucas e eu sempre caminhando atrás. E daí com isso a gente foi pegando desse pequeno jeitinho de fazer no forno de barro. Na época era tudo com forno de barro também. Isso são receitas que vieram da Alemanha, que os antepassados trouxeram de lá. E a gente está, então, produzindo essas receitas, como é a cuca com massinha mais mole de fruta, que é muito procurada aqui, que são receitas que vieram da Alemanha. Na minha casa, na época, ainda meus pais ainda assim, cultivavam trigo. E daí se levava no moinho e se produzia farinha, então, com esse trigo. E a cuca do Natal sempre era feita com essa farinha nova que eles chamavam, que era da produção nova. A cuca do Natal sempre era produzida com a farinha nova do ano. E daí fazia essas cucas, essas delícias, aquele cheiro ia longe. Então, isso são recordações que não se apagam da nossa memória. Eu, na verdade, ajudava minha mãe. Eu sei que quando ela ia fazer pão ou cuca, tem que buscar lenha para... Então a gente saía. Nosso compromisso era buscar lenha, levar, fazer o fogo no forno, aí o cuidado depois era com ela. Mas a gente sempre acompanhava, né? Então eu lembro que o pão ficava dentro de casa, né? Então quando ela ia no forno, vou botar o pão, pode trazer para cá as formas, né? Então a gente pegava aquelas formas e levava lá para mãe. Ela tinha uma mesinha do lado do forno, a gente botava em cima, aí ela limpava o forno. Então, quer dizer, eu tenho isso desde criança mesmo. Eu tenho a canequinha em casa, que eu, com 3 anos, 2, eu ia lá no engenho pegar a garrafa, né, que saía. Eu tenho essa lembrança daquela, acho que era espuminha, branca. Eu tomava aquela garrafa, assim, coisa mais boa da vida. E eu gosto até hoje, porque eu tenho aquela lembrança, né? Da canequinha, tomando guarapa, e daí depois, né, eles fazendo ali, fervendo do tacho. E eu me lembro que daí, dizia, tá na hora da puxa-puxa. Aí, nós corria no galpão, pegar palha de milho, aí botava dentro, né, pra fazer, daí a gente fazia as puxa-puxa pra nós comer. E eu era criança. Não, é aquele detalhe, né? A gente se sente feliz porque a gente só lembra de coisas boas da infância. Tu não lembra quantas vezes apanhou, tu não lembra, né? A minha avó só faltava sair com a pada que ela mexia ali, coisa para bater na gente, que a gente ia lá pegar quente ainda. E ela dizia, doce nenhum quente pode comer que dá dor de barriga. Mas era história, pra gente não pegar e quando não tivesse o prato cheio, pronto, né? Eu lembro também quando nós morávamos no interior lá, que a mãe fazia naqueles tachos, fogo embaixo, assim, no ar livre, né? Com aquela pá de madeira ainda. Nós tínhamos que ficar ali mexendo. A gente era feliz e não sabia. Cada gesto deles, misturados ao que já existia, deu origem a uma nova identidade, a cultura da serra, feita de encontros e partilhas. No campo, a gente sabe que comida é mais que alimento, é recado, é abraço. Eu vejo as mãos jovens, rápidas, mãos velhas, firmes. São elas que mantêm viva a memória. No calor do forno que assa o pão, no tacho que ferve a fruta e espalha cheiro de doce pela casa, na máquina de moer que transforma pinhão em paçoca num ritmo que é quase música.
Aqui a tradição não está em vitrines, está na vida, está no alimento partilhado, no gesto repetido, na paciência que o tempo ensinou. Sou Leci Cristófilo Cavicchione, tenho 63 anos e é 43 anos que eu moro aqui. A gente sempre ensinei os guri, em primeiro lugar, a ser honesto, né? Tem que vender o que a gente come, a gente tem que vender para o outro. Não a gente comer um tipo e passar para o outro outras coisas. Tem que sempre levar o que é da casa mesmo, né? Isso é muito gratificante. Na verdade, como a produção é pequena, não é muito grande, a gente tem aqui na cidade, tem uns programados aqui na cidade de Gramado, Canela e um pouco em Porto Alegre, tem uma loja em Porto Alegre, que a gente tem as festas da colônia aqui na cidade e também a gente entrega um pouco na merenda escolar também. Mas vendia assim um pouco numa casa, assim, tô trabalhando, os colegas pediam, fazia, levava lá, alguém encomendava, mas não era a minha renda principal, era só Aí acontece que a festa colonial, então nos convidaram, se nós queríamos participar da festa colonial, com pães e cucas. Aí a gente veio e deu certo, rendeu para fazer, rendeu para vender. Aí a gente viu, não, mas isso pode virar uma profissão. Aí meu filho também já sabia fazer, que ele sempre me ajuda em casa, mas aí ele tinha outro emprego, ele disse, não mãe, eu vou largar meu emprego e vamos fazer isso aí. Ele disse, não, se tu me ajudar, eu também saio do meu emprego, nós dois tínhamos emprego fora. Ele disse, não, então vamos nós dois abandonar e nós dois pegar junto na cuca e no pão. Aí foi assim, eu larguei o meu primeiro e comecei, aí depois ele largou dele. A uva é da minha produção. O morango é da minha produção, que eu faço cuca com morango e faço as geleias de morango. Eu tenho a estufa de morango, que a gente tem a produção de morango, a produção de uva, a produção do aipim, da batata doce, o leite, os ovos, bastante é usado, tudo que a gente produz lá no interior e traz aqui para transformar em cucas e pães. E a gente sempre gosta de mudar, inovando, né? Porque o cliente sempre gosta de coisa diferente. Sim. Então, por isso, assim, normalmente também, cada feira que a gente vai, eu lanço um sabor novo. A gente fez um trabalho de pesquisar. A gente sempre pergunta se o cliente gostou. E teve cliente que chegou para a gente só, nós somos alérgicos à pimenta, o que tu tem aí? Daí a gente só tinha a laranja que cabia nas carnes brancas. A Claire inventou o figo, vinagre balsâmico e manjericão. Ficou sensacional, né? Mesmo o pessoal que gosta de pimenta tem levado também, que é um sabor único, diferente. Só nós temos, sabe? Aí fica assim uma exclusividade maravilhosa pra gente. Essa botar em cima de um queijo, sabe ser bom. Rechear até um pastel fica bom. Botar pega a massa, bota um queijinho, bota um pouco de geleia e frita o pastel. Fica maravilhosa. Eu até acabei indo me inscrever na Emater, porque ia sair aqui os fornos, mas eles já estavam começando aqui, né? Aí eu pensei para lá na Emater me inscrever. Fui lá até para fazer uma coisa diferente. Eu queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu sentia aquela lembrança lá de trás também, né? Aí lá na Emater me inscrevi, aí me chamaram. Esses produtos, eles fazem parte da alimentação diária das famílias, né? Então, a primeira importância já é de fazer parte da alimentação diária, né? Com o passar do tempo, esses produtos também se tornaram uma fonte de renda para as famílias, né? Seja o pão, seja a cuca, seja a chimia, né? Além de ser um produto da alimentação diária, muitas famílias fabricam, tem agroindústrias legalizadas, né, padarias no meio rural, onde eles fabricam e vendem para hotéis, vendem para restaurante, direto para consumidores, né? E assim como os fornos também surgiram dessa ideia, né? Como era um produto bem aceito, quando ele é feito antes de ter essa estrutura belíssima que se tem hoje na Praça das Etnias e também lá na Várzea,
Os agricultores, os colonos iam para a praça e construíam o forno, depois desmanchavam durante a festa da colônia, e era um produto muito bem aceito, porque ele era elaborado ali. Então as pessoas viam sendo elaborado, sentiam o cheirinho, né, do pão sendo assado, da cuca sendo assada. Isso sempre chamou muita atenção. O silêncio também se faz presente. Ele cresce quando os filhos partem, quando as casas ficam vazias e o forno se apaga. A dor maior não é a partida, é o risco do esquecimento. O que será da serra se não houver quem herde esses gestos? Quem lembrará do pão que fermenta devagar, da chimia feita com fruta madura, da paçoca que junta famílias em roda? O medo da perda é o peso que estas mãos carregam. E ainda assim continuam, porque sabem que parar seria deixar morrer o que sempre foi vida. As oportunidades hoje são muitas, né, principalmente para o jovem, então, e o jovem de hoje em dia não quer o trabalho braçal, né, então isso dificulta muito. Eu tive uma época que eu também saí de casa, né, e meus irmãos também, chegou um ponto que o pai, ninguém vai continuar, né, então não gostava muito também, onde é que foi o trabalho de metalúrgica, né, então resolvi voltar. E sempre gostei de lidar, né? Então, como a minha esposa falou, né? Tem que gostar do que a gente faz. Claro que daí eu fui melhorando, né? Aperfeiçoando um pouco. Né? Então, aí a mão de obra, né? É complicado, né? Cada vez mais difícil. E hoje a gente tem 2 filhos e não sei se um deles vai ficar para, digamos assim, dar continuidade à 5ª geração, né? Isso é um desafio muito grande. Esperamos que sim, né? Mas... É um desafio diante de tanta propaganda, vamos dizer assim, de vender, de consumir, desse consumismo todo. Mas eu acho que isso vem botando eles junto, né? Vendo como faz, a comida como faz. Acho que isso é importante. É um desafio manter a cultura para essa geração futura aí. Porque eu acho que o que vem de fora está vindo muito forte, né? Desde fazer uma alimentação em casa, né? Fazer, por exemplo, o pão é mais prático, às vezes, lá comprar do que tu ficar fazer uma cuca. Comprar a cuca feita, né, do que fazer. Fica mais cômodo, mais prático. No começo achei que eu não ia conseguir, né? Porque só quem ficava comigo era minha filha, a Vivi. Mas agora, trabalhando aqui nos fornos de Canela, todos eles voltaram para casa. A gente está construindo uma agroindústria. Aí o Vitor também está se dedicando, a minha nora, meu enteado, minha sobrinha. Faz meio ano assim que toda a família é unida daí, nesse propósito. Inclusive a nossa família já tem a 3ª geração. Hoje já tem, além das filhas e do filho que ajuda nós aqui, eu já tenho 2 netas que estão auxiliando nesses trabalhos. E eu fico muito feliz com isso. Sempre desde pequeno, sempre estiveram comigo na cozinha, me ajudando, e assim eles aprenderam. E também virou uma profissão. Para o mais velho, a profissão dele é fazer pão e cuca. O único trabalho dele é pão e cuca. A gente sempre incentiva ela a estar junto para ir aprendendo desde pequena, mas a nossa maior preocupação é o mundo atual, da maneira como tá. Cada pão partilhado é resistência. Cada chimia fervida é esperança. Cada paçoca mexida é lembrança de que somos feitos do que não se apaga. Que nem para nós a paçoca do pinhão, há tempos atrás, a gente fazia bastante, tinha bastante saída, né? Mas como essa folia de ter que precisar um rótulo, ter uma marca, para nós está ficando muito difícil, né? E inclusive a distância. Para se deslocar com as coisas, né? Que nem a gente fazia também a feira da uva ali. Uma uva encaixotada não tem como nós sair daqui para levar por causa da dificuldade da estrada e tudo, né? Então para nós tudo é muito difícil aqui. Mas o nosso principal desafio é nós conseguir manter o espaço e conseguirmos cozinhas novas. Isso aqui foi feito assim, previsto, né, rapidinho para esse ano, e nós já estamos 3 anos já.
é muito difícil a gente manter a produção, para ter uma produção daquilo que a gente vai usar, e que seja boa, de qualidade. E quando você consegue isso, o mercado, em geral, não quer pagar o preço que isso vale, não cobra nem os custos que a gente tem para a produção básica. A gente tem a terra, tem tudo, poderia sair mercadorias bem melhor daqui, ou coisa assim, mas se chegar até São Francisco, até Caxias, vai chegar destruída ou coisa assim, né? Não tem como a gente, né? Então, ela tem bastante dificuldade para nós aqui. Então, a gente vive mais aquilo que a gente não fica perecível, né, pra gente. Aqui, por exemplo, na região, diz que vem um público muito variado, né? E daí, assim, mas eu acho que grande parte vem para ver essa coisa mais das origens, né? Eu acho que a gente tem que, se a gente quer trabalhar com turismo, a gente tem que trabalhar com as origens, com as histórias, né? Se tu vai só trabalhar com essa coisa criada, né? Tipo uma coisa muito artificial, né? E fica uma imagem meio ruim, porque o que eu acho que é a essência do turismo é preservar a história, a tradição na alimentação, nas comidas, né? Tu vê, que nem a gente também, se quer ir em outro lugar, tu quer comer uma coisa do lugar, né? Tu não vai querer comer aquilo que tem em qualquer lugar, né? Ou um alimento que está disponível em qualquer região que tu for. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar e procurar focar mais nisso, né? Fazer uma propaganda para o turismo, assim, em cima disso, né? Na alimentação, no tipo para as pessoas experimentarem o que é da região. Eu acho que o turista, no geral, procura isso, né? A gente recebe muita gente aqui, a gente agregou valor nesse produto fazendo para venda, né? Então, mas é uma coisa assim que a gente se criou, né? A gente tem 50 anos aí e sempre viveu nesse meio, né? Fazia uma geleia de uva, aí viu que tinha um comércio, daí foi aumentando com as frutas, né? Hoje em dia a gente faz com o figo, com a laranja também dá para fazer, né? Olha, nós estamos há quase 30 anos, nós fomos dos primeiros que abriram aqui o setor de fornos, que foi uma ideia do Pedro Bala na época e ele nos convidou para participar aqui. Daí um vizinho meu disse, eu vou acompanhar vocês para auxiliar nos serviços lá. E viemos então e fomos muito felizes nessa caminhada de quase 30 anos, trabalhando aqui no centro de Gramado, lidando com turistas e pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo, dá para dizer assim, pessoas que passam por aqui e procuram nossos produtos. Cada rodada a gente vê que melhora, né, o movimento, o pessoal fica conhecendo mais, até a qualidade do produto, né? E o cara tendo uma boa qualidade, o movimento tende a aumentar. E é o que está acontecendo. Então, isso é muito importante. Pelo menos o que a gente conversa entre os outros grupos está melhorando bastante. É que o pessoal começa a conhecer, que o acesso é um pouco complicado aqui, né? Mas o pessoal começa a conhecer, aí acaba cada vez melhorando mais, com certeza, né? Pertencer é reconhecer-se nesse fio invisível que une gerações. O que começou com os povos originários atravessou os imigrantes e se reinventa nas famílias de agora. É mais que alimento, é patrimônio cultural. É muito importante porque é a identidade do povo, né? É a memória do povo. Eu acho que isso tem que ser resguardado. É muito importante, tanto para a economia, né? Porque hoje o pessoal quer aquele produto que tem cheiro de casa, né? Tem cheiro de infância. E esse produto nós temos aqui, né? Que a gente tem na paçoca, que a gente tem no torté, que a gente tem na cuca, né? A gente tem esse produto especial, né? Que faz parte da nossa vida. Então, resgatar e proteger isso é cuidar da nossa memória. A Emater tem como atividade principal gerar renda para as famílias, aumentar a geração de renda e a autoestima
das famílias rurais. Isso é extensão rural, é o resumo de todo o nosso trabalho. Então, tudo que a gente fizer e que me permita alcançar esse objetivo é bem-vindo. Então, muita coisa está se pensando, mas ainda há pouca atitude, né? Então, a gente vê a importância de valorizar esses produtos que estão sendo prospectados com esse trabalho, né? Que estão sendo, na verdade, corroborados, ratificados, porque isso é muito interessante, quando nós conseguimos olhar para aquela vovó que está lá com um produto muito saboroso, mas que, né, o dia que ela for para junto de Deus, aquele produto vai junto. Isso não pode. Nós temos que continuar com essas receitas, com esse resgate, porque, enfim, é desses produtos históricos que muitos lugares no mundo foram se consolidando, foram se firmando, né? É o vinho de tal região, é o cacau de tal região, né? E nós aqui também sonhamos com um produto que possa marcar nossa identidade aqui, né? Eu penso assim, que a gente tem o quê? Procurar segurar a juventude no interior e levar essa cultura também para os colégios, que isso já está sendo feito através de cartilhas, isso já está sendo feito, parece, levar para as escolas, né, para incentivar as crianças dessa cultura também, né. Eu acho que é esse o ponto, porque normalmente os mais velhos que estão seguindo agora, mas tem que incentivar a juventude, porque quando nós parar, como é que fica? Eu penso assim, e é o que aqui a Secretaria da Agricultura, a Emater, eles trabalham muito junto com a gente, né? O que chama a atenção, todo mundo diz, ai, o que tu bota na tua cuca? Eu não coloco nada, eu faço com amor as minhas coisas, mas o forno, tu não consegue fazer uma cuca igual tu assa aqui, assar no forno elétrico, não fica a mesma coisa. Tu assar um pão sovado e o pão de milho, então, é outra coisa. O forno faz toda a diferença. É manter a minha família unida, assim, perto. Trabalhar junto com a família, sabe? Aí todo mundo assim, fica feliz trabalhando ali junto, não tem briga. E aí as pessoas vêm elogiando. Tua família é muito legal, isso é muito bom ouvir isso. Isso é muito bom, né? Imagina, tu ter o nome ali, o pessoal diz, aí a geleia Cavicchione aí. Aí é muito bom, Deus o livre. E assim, em cada sabor partilhado, seguimos aprendendo a lição mais antiga. Viver é honrar o que nos foi dado e transformar em continuidade aquilo que recebemos.